A lição de hoje, do livro Palavras de Vida Eterna, a lição número 111, ela tem o título Perante os Inimigos. Anotação de Mateus, no capítulo 5, versículo 25, palavras de Jesus dizendo: reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Então, nesse capítulo, Jesus fala das bem-aventuranças, né? Obrigada. Mas também nos convidando a reconciliar com os nossos adversários. Então ele diz: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo de que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então Jesus aqui se refere também à reencarnação, né? Porque nós sabemos que numa só existência não tem como nós sanarmos as nossas dívidas contraídas de amor, né? Então, às vezes terminamos uma existência sem nos corrigirmos, retornamos à vida espiritual, cometendo ainda tantas falhas, tantos erros, e sem a oportunidade de retornar, como vamos quitar essas dívidas? Então, é retornando ao corpo físico, numa nova existência, que vamos ter, então, a oportunidade de reparar as nossas faltas, de corrigir os nossos erros. E Emmanuel, então, fala para nós a respeito desse texto do Evangelho. Diz Emmanuel: diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade, que é a coisa mais difícil de acontecer conosco. Diante daquele que nós não temos afinidade, que temos como nosso inimigo, o nosso íntimo já fica todo retraído, a gente se arma, na verdade, contra aquele que está à nossa frente. Então, se ele disser alguma coisa, enquanto ele está dizendo, nós já temos 3, 4 frases para devolver, geralmente de forma agressiva. E Jesus, então, ele fala para a gente reconciliar. Então, para reconciliar, diz aqui Emmanuel que nós devemos ter serenidade diante do nosso irmão, a quem nós ainda não temos essa afinidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Então, cada um de nós temos o livre-arbítrio e temos o direito de opinião. Cada um tem uma maneira de expressar o seu sentimento, uma maneira de expressar o seu pensar a respeito desse ou daquele assunto. Então, ele está dizendo para a gente respeitar o nosso irmão. Se nós não concordamos com o que ele fala, respeitemos, porque pode ele também não aceitar a nossa maneira de pensar. Então, exigir a estima ou entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso, quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Então, enquanto nós estamos exigindo a estima ou o entendimento do nosso irmão e nos preocuparmos em demasia com esses acontecimentos, nós estamos perdendo um tempo valioso, quando o nosso dever é justamente garantir em nós a nossa tranquilidade. Porque enquanto estamos preocupando com a maneira de pensar e de agir do outro, o comportamento do outro, nós esquecemos de nós. E entramos naquela faixa vibratória negativa e passamos então a adquirir até enfermidades no nosso corpo físico. Nós sabemos que o sentimento da mágoa, da raiva, do ódio provoca enfermidades. Quantas pessoas naquele momento de ódio, ela adquire dor de cabeça, outros vai para o estômago dói, adquire uma úlcera,
a úlcera nervosa ou gastrite nervosa, tudo causado naquele momento, né, de mágoa excessiva, de raiva, de ódio excessivo de alguém. E aí a gente dá culpa ao outro. A culpa foi do outro. Não, a culpa é nossa. E não aprendemos a garantir a nossa tranquilidade íntima. E continua Emmanuel dizendo: harmonizarmos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Então, como vamos nos harmonizar com aqueles que não pensam como nós, que nós temos como inimigos? A receita está aqui, né? Começar a notar as qualidades que aquela pessoa tem, a perceber os valores morais que ela traz, às vezes escondido atrás daquela máscara que também nós as temos. Então, ver, como disse Jesus, no outro, tudo aquilo que nós queremos que o outro veja em nós. E nós queremos que os outros vejam em nós somente as boas coisas. As más tendências que nós trazemos, nós não queremos que elas sejam apontadas. Quando alguém aponta os nossos erros e defeitos, nós ficamos também magoados e muitas vezes encolerizados. E quantas vezes apontamos o defeito do outro com maior intensidade. Então, aquilo que nós queremos para o outro, devemos querer, né, para nós. Se não queremos ser maltratados, por que vamos maltratar os outros? Se não queremos que os outros apontem os nossos defeitos, por que vamos apontar o defeito do outro? Não é melhor corrigir os nossos e deixar que cada um corrija o seu? Então, para isso, nós devemos ver as qualidades. Alguém fez algo errado, mas espera lá, ele também tem essa qualidade boa. Aconteceu isso por um descuido, não vigiou bem o pensamento. Eu também já fiz isso no passado e quem sabe ainda continuo fazendo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas e não me dei conta ainda. Então essa é uma forma, é uma maneira de conseguirmos a tranquilidade da nossa consciência, cumprirmos com os nossos deveres cristãos e fraternos uns para com os outros. E então harmonizar a nossa vida, aonde nós estamos, com quem nós estamos, e desejar todo o bem possível para aquele nosso irmão. E na maioria das vezes, quando assim ainda não conseguimos compreender a lição do Evangelho em nossas vidas, nós fazemos tudo ao contrário. Desejamos que ele passe pelas maiores dificuldades e ainda dizemos, Deus tarda, mas não falta, porque a justiça de Deus tarda, mas não falta. Esquecemos que a mesma justiça que é aplicada ao nosso irmão, ela é aplicada a nós também. Porque Deus, como ouvimos ainda há pouco, é justo, é um Pai amoroso, bom e justo, que não condena, não maltrata a ninguém. Criou leis sábias. A lei divina, ninguém pode burlar. Nós podemos burlar as leis que nós criamos, as leis dos homens, mas a lei de Deus, não, tudo o que fizermos, somos responsáveis. Diz Emmanuel, renunciemos assim à presunção de viver sem adversários. Quem não gostaria de viver sem adversário? Todos nós, não é verdade? Que em verdade funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Então, todos nós almejamos viver sem adversários, sem alguém que nos condene e que nos critique. Vamos chegar a esse ponto, estudamos ainda há pouco, quando formos espíritos puros. E para alcançar esse patamar espiritual, precisamos trabalhar em nós, vencer as nossas más tendências, vencer o mal que, como disse Jesus, não está fora, está dentro de nós.
nas pequenas coisas. E como ele disse aqui, os nossos adversários hoje, enquanto aqui estamos encarnados, nesse momento em que a Terra é um planeta de provas e expiações, e disse Jesus que nós aqui teríamos aflições, não prometeu flores. No mundo tereis aflições, mas nos trouxe uma certeza: eu venci o mundo e vós também vencereis. Venceu o mundo íntimo dele, um espírito puro, governador do nosso planeta. Vós também vencereis. Podeis fazer tudo o que eu faço e até mais, se quiserdes. Então mostrou que isso está em nós, na nossa vontade, no nosso desejo de ser melhor. Cumpre então-nos a tarefa de nos aperfeiçoarmos, vencermos as nossas más tendências. O mal, vencermos o mal não que está fora, mas que está dentro de nós. Porque nós apontamos o defeito e o mal dos outros e esquecemos de observar a nós mesmos. E então vamos aproveitar, porque esses que nos cercam e que apontam as nossas falhas, os nossos erros e defeitos, como diz aqui Emmanuel, na verdade eles funcionam como fiscais e examinadores dos nossos atos, porque estão constantemente observando-nos e vendo as nossas falhas. Então nós devemos agradecer, ao invés de apontar-lhes os defeitos que eles também ainda trazem, mas agradecer, porque os amigos, a maioria dos nossos amigos, do nosso círculo pessoal, eles passam a mão na nossa cabeça. Nossa, coitadinho, você não podia passar por isso. O que ele falou foi uma injustiça, é uma pessoa tão boa. Mas aqueles que nos conhecem profundamente, esses sim, apontam os nossos defeitos. Você está lutando para ser bom, mas não melhorou, precisa melhorar mais. Você ainda faz isso e aquilo de errado. Então nós devemos agradecer. Ao invés de apontar as falhas, caluniar os nossos irmãos, apontando-lhe os defeitos e aumentando algumas falhas a mais, nós devemos ser gratos. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado por estar me ajudando. E tomar isso como seriedade e corrigir em nós aquela falha que o nosso irmão apontou. Assim nós vamos conseguindo melhorar-nos a cada dia. E diz Emmanuel, nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Nem Jesus, um espírito puro, quando aqui no corpo, também passou por essas provas. E ele deu o exemplo. Não criticou, não condenou, não amaldiçoou, mas viu em cada um de nós irmãos enfermos da alma. Porque o mal é uma enfermidade. O mal que nos faz mal está dentro de nós. Então a enfermidade é nossa, cada um atrás de um grau diferenciado do outro. E Emmanuel finaliza dizendo, ninguém conseguiu furtar, ou seja, ninguém conseguiu roubar a paz do Mestre em momento algum. Ninguém. Examinemos-nos a nós mesmos. Será que alguém conseguiu nos irritar e nós conseguimos ficar calmos em algum momento? Será que nós conseguimos manter a serenidade diante de uma agressão, diante do apontamento das falhas que cometemos, dos erros que cometemos? Entretanto, ele que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Então, em nenhum momento Jesus perdeu a serenidade, perdeu o equilíbrio das suas emoções, porque ele já havia conquistado-as em si mesmo. E nós também podemos conquistar essas virtudes, filhas do amor, que Jesus viera ensinar com o exemplo da sua vida, mostrando que nós também somos capazes de nos transformar, de nos modificar, de conquistarmos o reino do amor em nossos corações. Então, perante aqueles que nós ainda não aprendemos a amar, devemos colocar em prática essas orientações, porque é muito fácil amar quem nos ama. É muito fácil conviver com as pessoas que nós queremos bem, as pessoas que fazem a nossa vontade.
É muito fácil. O difícil é amar quem nos faz sofrer, é amar quem nos faz chorar, é amar aquele que nos calunia, é amar aquele que aponta as nossas falhas sem o menor, muitas vezes até respeito para conosco mesmos. Esse amor aí é difícil. Por que ainda é difícil? Porque nós ainda não aprendemos a nos amar. Se nós não aprendemos ainda a nos amar, como vamos amar os outros? Porque o dia que nós conquistarmos as virtudes, filhas do amor, nós vamos então amar a todos. Porque nós vamos querer para os outros tudo aquilo que nós queremos para nós. Por enquanto, nós fazemos tudo que nós não queremos para nós, fazemos para os outros. E Jesus disse que tudo que se faz para o outro, fazemos para nós. Então, a hora que nós conscientizarmos dessa verdade que Jesus vier nos ensinar, com o exemplo da sua vida, quando nós tivermos essa consciência plena e decidirmos nos transformar, aí então sim, aí nós vamos começar a nos amar de verdade, porque não vamos mais pensar mal dos outros, não vamos mais desejar o mal para os outros, não vamos mais agir de nenhuma forma que nos maltrate o corpo físico e a alma também. Porque, na verdade, nós somos enfermos da alma e os males, as doenças da nossa alma, nós as refletimos no corpo. Então, vai chegar aquele momento que nós não vamos mais adoecer, porque a nossa alma estará em paz. Vamos estar já na condição de espíritos puros, vamos sair desse corpo, retornar quantas vezes forem necessárias aqui na Terra para ir burilando aos poucos os nossos sentimentos e chegará um momento então que nós estaremos livres do mal que abrigávamos dentro de nós. No livro Luz Acima, nos fala o nosso irmão X de um diálogo de Jesus com seu discípulo Simão Pedro. Os maiores inimigos. É o título dessa lição. Ele começa dizendo: certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Porque nós ficamos procurando, quem será meu inimigo? Né? Será que eu tenho inimigos? Eu sei que eu tenho alguns, mas será que eu não tenho algum oculto, pessoas que não me conhecem? Porque nós ainda somos daqueles que, se temos um amigo e o amigo tem algum distúrbio, alguma inimizade com alguém, e ele vem e nos conta, nós tomamos as dores do amigo e começamos a sentir uma certa raiva daquele irmão que fez aquela maldade com o nosso amigo. Então, não só aqueles que nós maltratamos, mas outros que nós nem conhecemos, fazemos deles também os nossos inimigos. Então, Simão Pedro queria saber, como nós. Se quero combatê-los, diz Simão, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. Então, Simão estava empenhado em combater esse mal que tanto nos faz mal, que é os nossos inimigos, ou seja, aquilo que desejamos para o outro, Jesus já havia ensinado, fazemos para nós. Então, Simão Pedro falou, eu vou combater esse mal. Iam os dois de caminho entre Cafarnaum e Magdala, ao sol rutilante de perfumada manhã. O mestre ouviu e mergulhou-se em longa meditação. Insistindo, porém, o discípulo, ele respondeu benevolente: a experiência tudo revela no momento preciso. Oh, exclamou Simão impaciente, a experiência demora muitíssimo. O amigo divino esclareceu imperturbável: para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora às vezes basta o aprendizado de inesquecíveis lições. Pedro calou-se desencantado. Antes que pudesse retornar às interrogações, notou que alguém se esgueirava por trás de velhas figueiras erguidas à margem. O apóstolo empalideceu e obrigou o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo.
Com palavras ásperas, desafiou o viajante anônimo e afastou-se. Aliás, perdoe-me. Desafiou o viajante anônimo a afastar-se, ameaçando-o sob forte irritação. E quando tentava agarrá-lo à viva força, Diamantina risada se fez ouvir. A suposição era injusta. Ao invés de um fariseu, foi André, o próprio irmão dele, quem surgiu sorridente, associando-se à pequena caravana. Jesus endereçou o expressivo gesto a Simão e obtemperou: Pedro, nunca te esqueça de que o medo é um adversário terrível. Recomposto o grupo, não havia avançado muito quando avistaram um levita que recitava a passagem do Tora e lhes dirigiu a palavra menos respeitoso. Simão inchou-se de cólera. Reagiu e discutiu longe das noções de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu, amedrontado. O mestre, até então silencioso, fixou no aprendiz os olhos muito lúcidos e inquiriu: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado a regra sublime nesse conflito? Continuou o Cristo serenamente. Recorda que, antes de tudo, é indispensável o nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem, e não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. Mais alguns passos, e encontraram Teofrasto, judeu grego dado à venda de perfumes, que informou sobre certo Zeconias, leproso curado pelo profeta Nazareno e que fugira para Jerusalém, onde acusava o Messias com falsas alegações. O pescador não se conteve. Gritou que Zeconias era um ingrato, relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara e internou-se em longos e amargosos comentários, amaldiçoando-lhe o nome. Terminado, o Cristo indagou-lhe: Pedro, quantas vezes perdoará a teu irmão? Até 70 vezes 7, replicou o apóstolo humilde. O amigo celeste contemplou-o calmo e rematou: a dureza é um carrasco da alma. Não atravessaram grande distância e cruzaram com Rufo Gracchus, velho romano semi-paralítico, que lhe sorriu desdenhoso do alto da liteira sustentada por escravos fortes. Marcando-lhe o gesto sarcástico, Simão falou sem rebuços: desejaria curar aquele pecador impenitente, a fim de dobrar-lhe o coração para Deus. Jesus, porém, afagou-lhe o ombro e ajuntou: por que instituiríamos a violência no mundo se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? E ante o companheiro desapontado, concluiu: a vaidade é um verdugo sutil. Daí a minutos, para repasto ligeiro, chegavam à hospedaria modesta de Aminadab, um seguidor das ideias novas. À mesa, um certo Zadias, liberto de Cesareia, que se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época, indicou os erros e desmandos da corte imperial, ao que Simão correspondeu colaborando na poda verbalística. Dignatários e filósofos, administradores e artistas de além-mar sofreram apontamentos ferinos. Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Finda a animada palestra, Jesus perguntou ao discípulo se acaso estivera alguma vez em Roma. O esclarecimento veio depressa: nunca. O Cristo sorriu e observou: falaste com tamanha desenvoltura sobre o império que me pareceu estar diante de alguém com quem ele houvesse privado intimamente. Ele em seguida acrescentou: estejamos convictos de que a maledicência é algoz terrível. O pescador de Cafarnaum silenciou desconcertado. O mestre contemplou a paisagem exterior, fitando a posição do astro do dia,
como a consultar o tempo, e voltando-se para o companheiro invigilante, acentuou o bondoso: Pedro, há precisamente 1 hora, procurava situar o domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo finalizou: dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Então vejamos, nós lutamos, né? Achamos que os nossos inimigos, a gente luta com os nossos inimigos que estão fora. Mas aqui Jesus mostra-nos também que não só fora, mas nós temos os piores inimigos dentro de nós mesmos. E por termos esses inimigos dentro de nós, fazemos inimigos fora de nós, no nosso círculo de convivência, no trabalho, no lar, no nosso meio social, numa roda de amigos, às vezes por uma fala mal falada do outro, impensada, nós já construímos inimizades. Não temos dentro de nós a serenidade se necessária para agir com a razão, usar o raciocínio lógico. Nós nos deixamos agir, na maioria das vezes, pelas nossas emoções desequilibradas. E diante dessa nossa emoção desequilibrada, nós construímos as inimizades, construímos os nossos inimigos. Porque, na verdade, o primeiro inimigo está dentro de nós. Então, nós ainda não aprendemos a nos amar. Porque no momento que nós conscientizarmos dessa necessidade de trabalho renovador, de mudança de hábitos e costumes dentro de nós, nós vamos continuar construindo inimigos. E vencer os inimigos não é os inimigos de fora, é o de dentro. Nos policiar, como disse Jesus. Orai e vigiai para não cair em tentação. A todo momento nós somos postos à prova. Estamos no mundo de provas e expiações. Então, a todo instante somos provados. Se nós já aprendemos a lição que estamos estudando. Alguém comenta o erro de alguém. Será que nós paramos? Mas espera lá, esse erro eu também já cometi. E dizer, olha, nós também cometemos essas falhas. Então, o nosso irmão ainda também erra, porque nós também erramos. Então, precisamos nos modificar. Ao invés de assim agir, orar por aquela pessoa, nós apontamos ainda mais os seus defeitos. Agravamos ainda mais a sua situação, porque os nossos pensamentos, eles encontram no nosso cenário onde nós estamos, mentes que pensam igualmente. E potencializamos esses sentimentos nos outros, irradiamos de nós mesmos essas energias deletérias. Então vamos construir a paz dentro de nós e ao nosso redor para que ela se expanda e contagie aqueles que nos cercam. Não vamos exigir dos outros aquilo que nós não conseguimos ainda fazer, vamos realizar em nós. Porque as nossas palavras, elas voam, mas o nosso exemplo permanece. Então, qual está sendo o nosso exemplo dentro de casa? Na reunião entre familiares, nos comentários que vemos ao nosso redor, no nosso trabalho, como é a nossa atitude diante dessas informações que recebemos? Ajudamos os nossos irmãos a se soerguer ou estamos ajudando-as ainda a se envolver ainda mais no mal? Então, essa análise aqui, Jesus fez com que Pedro pensasse. Dentro de 1 hora, ele achou que o tempo demorava muito, mas Jesus diz, olha, dentro de 1 hora é o suficiente. E ele encontrou 5 oportunidades de aplicar as lições que já havia recebido de Jesus, mas que ainda não conseguia colocar em prática. Depois nós vamos ver mais na frente Pedro renovado, né? Assim também nós.
Ainda estamos naquela fase do aprendizado, mas precisamos nos esforçar para praticar esses ensinamentos, que significa para nós a libertação dos nossos males, a libertação das enfermidades que ainda trazemos no corpo. E assim como aprendemos ainda há pouco, galgar, né, a evolução e chegar àquele momento em que vamos para mundos mais felizes que a Terra. Não nos esquecendo que a Terra será um mundo de amor, mas para continuarmos aqui nesse mundo de amor, ajudar a conquistar esse mundo de amor, é preciso que nos esforcemos para sermos melhores a cada dia. Como nos ensina Santo Agostinho no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma lição lá que ele fala que ele todos os dias, ele colocava em revista no final do dia as suas atitudes, as suas ações, o que ele havia feito e aquilo que ele havia errado, para que ele pudesse, no próximo dia, recomeçar, ou seja, aplicar agora a lição correta. Assim também nós temos essa oportunidade. Então vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, que é bom, justo e misericordioso, rogando a Ele que nos fortaleça a cada um de nós, para que possamos iluminar o nosso entendimento e, fortalecido pelas lições do Evangelho, que é esse roteiro de luz para todos nós, que possamos encontrar em nós mesmos a força necessária para colocar em prática essas lições, que significa a mudança do nosso comportamento diante daqueles que nos cercam. Fazer o bem sempre, pensar no bem e agir no bem, fazendo aos nossos irmãos tudo aquilo que nós queremos que os nossos irmãos nos façam. Ajuda-nos, ó Jesus, a vencer em nós mesmos todos os sentimentos contrários ao amor. Fortalece em cada um de nós o bom ânimo, a boa vontade e a certeza de que não estamos sozinhos. Que nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústias e de aflições, possamos estar com a mente voltada ao seu coração bondoso, buscando-lhe o auxílio necessário para não desfalecermos diante das provas, das quais todos temos que aqui na terra passar. E assim sairmos vitoriosos sobre nós mesmos, vencer o mal que está dentro de nós. Auxilia-nos, ó Jesus, a mantermos ligados ao teu coração bondoso, aonde quer que estejamos. Que a tua paz e o teu amor envolva-nos a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja.